Boa tarde, igreja. Graça e paz, irmãos. Nós queremos convidar você aí onde você está neste momento a louvar conosco, a engrandecer o nosso Deus, porque só Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Vamos orar? Deus, nós te louvamos e te engrandecemos, ó Pai, porque só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Queremos te render graças, ó Pai, e queremos, ó Pai, nesse momento, cada irmão, ó Pai, onde quer que esteja, na sua casa, ou no seu trabalho, e com quem esteja, Senhor, que nesse momento sinta a liberdade para adorar e para te engrandecer. Louvemos nesse momento para a honra e glória do teu nome. Amém. Todos necessitam de um amor perfeito. Vamos louvar.
Louvado seja o nome do Senhor. E vamos declarar neste momento que amor melhor e amor maior não há, senão do nosso Deus. Declare aí onde você estiver. Louve ao Senhor. Tua santidade é grande, teu amor imensurável, tua palavra dentro de mim me fazem crer que eu sou teu. Tua santidade é grande, teu amor imensurável, tua palavra dentro de mim me fazem crer que eu sou teu. Te adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Em teus braços eu me aconchego, tua doce voz me leva a descansar, tua palavra me faz sentir consolo e paz, eu sou teu. Em teus braços eu me aconchego, tua doce voz me leva a descansar, tua palavra me faz sentir consolo e paz, eu sou teu. Te adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Amor maior não há. Vamos declarar nesse momento que só o amor do nosso Deus. Amor maior não há, amor melhor não há, amor maior não há, amor melhor não há. Declare. Amor maior não há, amor melhor não há, amor maior não há, amor melhor não há. Te adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por tudo quanto Ele já tem falado aos nossos corações através desses belíssimos louvores. Estamos mais uma vez, meus irmãos, para a glória do Senhor, realizando esse culto, e eu louvo a Deus pela tua vida, porque você tem aberto todo domingo as portas aí da sua casa, né, através das suas redes sociais, através da internet, do notebook, ali do YouTube, do nosso canal do YouTube, para estarmos louvando e engrandecendo o nome do Senhor juntos.
Meus irmãos, é um motivo de grande alegria, e alegria também, porque temos a certeza que esse momento de culto apenas online está acabando. Temos a certeza que logo, logo estaremos juntos novamente, presencialmente, para glorificar o nome do Senhor. A nossa sede está linda, então eu vou mostrar algumas fotos para vocês da nossa sede. A questão da pintura, do nosso palco, a questão ali do som já sendo instalado. Então, louvado seja o nome do Senhor por tudo que Deus tem feito no seio da igreja. Eu louvo a Deus também porque nós queremos avançar ainda mais. E pensando nisso, nesse mês de agosto, nós teremos a multiplicação de um pequeno grupo liderado por Jaime Bia, onde o seminarista Evaldo Júnior, juntamente com Fabíola, sua esposa, estará ali liderando um pequeno grupo da plantação da nossa próxima igreja, Igreja Batista Arte. Então, em plena pandemia, a nossa igreja começou alguns pequenos grupos novos. Em plena pandemia, a nossa igreja começou algumas atividades novas, como, por exemplo, o culto familiar. Em plena pandemia, glorificado seja o nome do Senhor, nós vamos realizar batismo daqui a algumas semanas e também iniciaremos a plantação da nossa próxima igreja. Tudo isso é motivo de grande alegria, de grande felicidade. E tudo isso graças à operação de Deus no meio da sua igreja e da sua vida. Você tem colocado a sua vida no altar, você tem colocado a sua vida para se dedicar ao Senhor. Eu queria chamar nesse momento nosso irmão Elias. Nosso irmão Elias dará continuidade ao Conexão através do momento de oração, convidando e convocando a igreja para estarmos ainda mais centrados naquilo que Deus quer falar através dos próximos louvores e também na mensagem que Deus quer falar à sua igreja. Em nome do Senhor, amém. Graça e paz, queridos, que nesse instante o Espírito do Senhor esteja habitando no seu lar, na sua casa, entre todos os seus familiares. E é um momento único de adoração ao Senhor, por isso que nesse instante eu lhe convido para uma atitude de maior reverência diante da presença de Deus. A palavra do Senhor diz que quando 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas em seu nome, Ele se faria presente. Portanto, nesse instante, Deus está no seu lar, Deus está ao seu derredor. E eu te convido para que você possa entrar na sua presença com espírito de intrepidez, mas acima de tudo com o coração quebrantado, contrito. E eu lhe convido nesse instante, diante desse momento que o mundo tem vivido, o nosso estado, o nosso país, com tantas pessoas enlutadas, com tantas pessoas que perderam seus parentes, perderam algum amigo, mas a palavra do Senhor diz que Deus, Ele não está com as suas mãos encolhidas, que Ele não possa salvar. Ele não está com os seus ouvidos fechados, que não possa ouvir a oração, o clamor do seu povo. E eu queria lhe convidar nesse instante para que você fechasse os seus olhos, para que você baixasse a sua cabeça, e se você se sentir também à vontade, com saúde, que você pudesse ajoelhar-se nesse instante, em espírito de quebrantamento, num espírito de humildade, e clamasse ao Senhor, porque toda a oração do seu povo vai ser ouvida nesse instante pelo nosso Deus. Entra no trono da graça e ora ao Senhor, e em segredo o Senhor te responderá. Ó Pai, graças te damos, Senhor, porque já podemos sentir a Tua presença, o Teu poder, Senhor, em nosso meio. A Tua palavra diz, Senhor, que quando estivessem 2, 3 pessoas, Tu te farias presente. Que bom, Senhor, sentir a Tua presença. Que bom, Senhor, é sentir o toque especial do Teu Espírito Santo, adentrando, Senhor, em nossas casas, adentrando em nossos corações. Podemos sentir, Pai, nesse instante, o bálsamo da Tua presença. O Teu Espírito Santo, Senhor, aquecer os nossos corações e trazer de volta o alento, Pai, da alegria
porque nós não estamos desamparados. Nós, Senhor, habitamos no esconderijo do Altíssimo e temos a plena certeza, a plena confiança de que a Tua sombra, Senhor, nós descansamos. Sim, Senhor, nós confiamos em Ti. Sabemos, Pai, que Tu estás agindo, adentrando, Senhor, nos leitos dos hospitais, trazendo de volta, Pai, a esperança, trazendo de volta, Senhor, aqueles que estão enfermos, com um riso novo em suas bocas. Mas acima de tudo, Senhor, confiamos que Tu és o nosso Deus, que Tu és, Senhor, a nossa rocha, que Tu és, Senhor, a nossa salvação, e que nós não estamos desamparados, Senhor, porque Tu és Deus. Tu és, Senhor, a rocha de Israel. Tu és, Senhor, o nosso Deus, o Santo dos Santos, Pai. Te suplicamos tão somente nesse instante que Tu possas, Senhor, trazer de volta o sorriso, a alegria, como aqueles que voltaram, Senhor, do cativeiro de volta a Sião. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor. Recebe, Senhor, a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nesse mesmo espírito que nós vamos declarar neste momento, que há um doce nome, que é o nome de Jesus, que pode trazer consolo e paz. Sinta nesse momento a paz de Jesus sobre a tua casa, sobre a tua família. Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu inundas meu ser. Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o Teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Declare nesse momento, só de ouvir. Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu inundas meu ser. Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar
declarando nesse momento que nada além do sangue, aquele sangue que Jesus derramou naquela cruz por mim e por você. Louvemos. Teu sangue leva-nos além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você é livre, declare nesse momento. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare que você é livre. Somos livres em Cristo Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve.
Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por tudo quanto Ele já tem falado ao seu povo nesta noite maravilhosa. Eu louvo a Deus porque esse é um mês que estamos trabalhando o tema Uma Nova História, Templo de Santificação, Templo de Santidade. E eu acredito que esse mês foi um mês muito abençoador para a igreja, onde as ministrações da pregação da palavra e também as ministrações dos louvores aqui entoados impactaram os nossos corações e todo o nosso desenvolvimento. Então estamos felizes, mais uma vez, por um mês muito abençoado. Mês passado nós trabalhamos o tema de Neemias e foi um tema também bem importante para a igreja, um tema que a igreja pôde entender que podemos sim começarmos a reconstruir os nossos muros e nesse tema, uma nova história, depois desse período tão crítico que nós passamos e ainda estamos enfrentando, temos a certeza de que Deus tem uma nova história para as nossas vidas. Nesta noite, eu gostaria de te convidar a abrir a tua Bíblia no livro do evangelista Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Esse capítulo de Lucas é um capítulo bem conhecido, porque é um capítulo que fala sobre a questão da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo, do filho perdido. E a gente vai falar sobre essa questão do filho pródigo e tudo. O nosso tema central hoje nessa reflexão será essa parábola que Jesus Cristo trouxe. Mas interessante esse capítulo, porque, meus irmãos, é muito comum nós, enquanto seres humanos, vez por outras nas nossas vidas, nós estamos meio que perdidos muitas vezes para tomar uma decisão, a gente não sabe qual a decisão tomar, perdidos porque nós nos encontramos em determinadas situações da vida, do dia a dia, e não sabemos qual a decisão tomar, perdidos porque muitas vezes nós queremos seguir um caminho, mas na realidade não existe um caminho, existem vários caminhos com relação à vida acadêmica, sentimental, profissional, toda a nossa vida, existem vários caminhos e muitas vezes nós nos encontramos perdidos. Existe o contexto também de nós estarmos perdidos por conta da questão de estarmos distante de Deus. Existe esse contexto e esse é um contexto muito triste, lamentável, por conta de que muitas vezes nós estamos perdidos dentro da nossa própria casa. No nosso universo de igreja, muitas vezes nós estamos perdidos dentro da própria igreja. Eu lembro uma frase, não me recordo o autor, mas uma frase que meu antigo pastor Elias, ele sempre falava no púlpito, ele dizia assim, olha, alertando a igreja, olha, o caminho mais triste que leva ao inferno passa pelo meio de uma igreja. Ou seja, muitas vezes nós estamos no meio da igreja, estamos caminhando a passos largos para a perdição. Infelizmente é isso. E esse capítulo 15, ele fala com relação a essa questão da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Meus irmãos, é interessante porque essa passagem, diferentemente da reflexão do domingo passado, onde nós abordamos a questão da mulher com fluxo de sangue, que existia ali registrado tanto em Mateus quanto em Marcos e Lucas, essas parábolas aqui, elas só se encontram no livro de Lucas, pelo menos a parábola aqui do filho pródigo, com mais ênfase. E é interessante, meus irmãos, que quando a gente observa tudo que Deus tem aqui nesse texto, a gente consegue perceber o amor de Deus para com o povo. A gente percebe o amor de Deus para com o povo, no sentido de que o povo, quanto mais perdido se encontra, mais Deus o ama. Essa questão dessa história do filho pródigo está registrada apenas em Lucas e com os mínimos detalhes. É impactante, porque provavelmente é a parábola mais conhecida, inclusive por pessoas que não são evangélicas.
Alguns teólogos, principalmente no século passado, sempre ligou essa questão do capítulo 15, que fala da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido, mostrando que Jesus Cristo queria remeter em algum momento à questão da Trindade. Porque eles diziam assim, e alguns livros constam isso, que eles diziam assim, olha, a primeira coisa perdida foi a ovelha, que Jesus Cristo resgatou. A segunda foi a moeda, onde uma mulher ela foi procurar ali aquela moeda e dava ênfase à questão da igreja que vai atrás dos perdidos. Ou seja, a atuação do Espírito Santo e do Filho Pródigo com relação a Deus, o Pai, que vai ali e abraça aquele filho. Interessante, meus irmãos, que a gente, analisando essa questão, analisando tudo que Deus tem falado ao seu povo no decorrer da sua história, a gente percebe que Deus, em todos os momentos... Obrigado, Jaime. Deus em todos os momentos... Nosso diácono, obrigado, irmão. Deus em todos os momentos, Ele vai nos ajudar a entendermos qual a vontade dEle. Algumas pessoas dizem que esse título, o Filho Pródigo, é um título que não deveria ser esse título ali, como está registrado na Bíblia. Como vocês sabem, esses títulos que tem aqui nos capítulos são títulos que eles não são inspirados, ou seja, os autores ali, Lucas, Mateus, próprio Paulo, ele não colocou esses títulos nasceram depois com os teólogos. E dizem que esse título é um título que não se encaixa muito bem. Porque quando a gente pensa na questão do pródigo, do filho pródigo, e eu fiz isso essa semana, eu perguntei a 4 pessoas, eu disse assim, olha, quando você vê assim, aquela questão, olha, o filho pródigo, o que é que você lembra? E aí a pessoa dizia assim, alguns disseram assim, o que me lembra é o filho rebelde, o filho pródigo é o filho rebelde, o filho pródigo é o filho que abandona a casa, abandona o pai. O filho pródigo é o filho que desapareceu. Sempre traz essa questão de que o filho pródigo é um filho que, em determinado momento, se rebelou contra o pai e foi embora. Porém, quando a gente vai para o original, a gente vê que o significado não é bem esse. O significado do filho pródigo, o pródigo aí, significa extravagante, esbanjador. Então, por isso, essa questão mais negativa, né, do pródigo, da palavra pródigo, né, tem essa questão mais negativa de ser extravagante, esbanjador. Mas também tem um outro lado que também é positivo, que é o lado do abundante em dar. Pródigo também significa abundante em dar. Então alguns acham, e eu também acho isso, que o título dessa parábola deveria ser o pai pródigo e não o filho pródigo. Porque o pai, no final de tudo, dessa história, a gente vai ver isso aqui, ele é abundante em dar amor àquele filho que foi embora. Meus irmãos, interessante que esse contexto que Jesus Cristo se encontrava, na questão desse momento, desse ensinamento, Jesus Cristo estava rodeado por fariseus ali, por publicanos e pecadores. Os publicanos eram judeus, que eram considerados traidores, pelo fato de que eles trabalhavam para o Império Romano cobrando impostos. É o caso, por exemplo, de Mateus, coletor de impostos. Então Jesus Cristo estava ali rodeado de publicanos, de judeus, de alguns fariseus e também de pecadores, que naquela situação, naquela ocasião e ainda hoje em dia, são pessoas extremamente assim, marginalizadas, pessoas que as pessoas querem estar distante delas, as pessoas querem estar distante delas ao ponto de não ter relacionamento com elas, de ajudá-las, de estar ali do lado delas. Mas Cristo, ele contando essas 3 parábolas ali no capítulo 15, e mais precisamente ali do filho pródigo, ele mostra que Jesus Cristo, ele mostra que Deus, o próprio Deus, ele é um Deus perdoador. Ele é um Deus que recebe as pessoas que se arrependem, e Ele é um Deus que busca, além de perdoar e receber, Ele é um Deus que muitas vezes toma a iniciativa e vai em busca daquela pessoa que pecou. A ênfase desse texto, com certeza, é o amor, mas o perdão, a questão do recebimento, tudo isso é consequência de um grande amor que Deus tem para com o seu povo. Esse texto é tão impressionante
que no século XV, um artista, um pintor chamado Rembrandt, ele pintou o quadro, você vai estar vendo agora, Daniel vai estar colocando para você agora, então você vai ver o quadro de Rembrandt, que é um quadro que custa milhões de dólares, um quadro que ficou muito famoso, um quadro que atualmente está lá em Paris. Então esse quadro que mostra o pai recebendo o filho, é um dos quadros mais famosos que existem. E meus irmãos, como eu pedi, Lucas 15, a partir do versículo 11, nós aprendemos algumas coisas da parte do Senhor. Eu vou convidar você para ler nesse momento, Lucas 15, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou e disse: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho de volta para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Até aí, por enquanto. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus ela se renova a cada dia. E quando a gente lê essa história e vê esses exemplos, tudo que tem acontecido com relação ao filho mais novo, do filho mais velho e do pai, a gente aprende que existem lições contadas por Jesus ali, há 2000 anos atrás, que está muito viva, e pode ser que você se enquadre com relação a esse filho que pediu tudo do pai e foi embora. A gente aprende algumas lições, primeiramente no versículo 12, que diz assim: o filho mais novo disse a seu pai: pai, quero minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. A gente aprende ali, logo no início dessa parábola, que aquele homem tinha um filho muito rebelde. Um filho que pediu os seus bens. Um filho que depois de ter vivido a vida toda com seu pai, ele chega para o seu pai e diz assim: olha, eu quero aquilo que me pertence. E isso era uma humilhação muito grande para aquela cultura da época, porque aquele filho, ele teria que esperar o seu pai falecer para aí sim, através do testamento, ter parte daquilo que lhe pertencia. E de uma forma muito precipitada, ele não leva em consideração tudo o que seu pai já tinha feito por ele, inclusive ter cuidado dele desde do seu nascimento, ter dado alimento, educação, trabalho, um teto, conforto, proteção, tudo isso. Ele não levou nada em consideração e chega para o pai e diz assim: olha, eu quero o que me pertence. E meus irmãos, infelizmente, muitos de nós, agimos da mesma forma com Deus. Muitas vezes chegamos para Deus e não levamos em consideração nada do que Deus já fez com as nossas vidas, pelas nossas vidas, por nós. E como um filho rebelde, a gente praticamente pede a Deus aquilo que nos pertence, sem ter a consciência de que a gente não tem nada, é tudo dele. E quantos de nós não fazemos isso? Olha, eu quero aquilo que me pertence. E em seguida é interessante que aquele filho, ele pede aquilo, e depois de pedir aquilo, ele vai embora, porque diz assim na continuidade: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante.
E é exatamente assim que nós agimos com rebeldia perante o Senhor, nós queremos aquilo que nos pertence, que achamos que nos pertence, e nós começamos a viver a nossa vida da nossa forma. E interessante que quando você vai para o original ele é um pouco até mais fiel do que essa tradução que eu estou trazendo aqui, porque no original diz que o filho, depois de um certo tempo, reuniu tudo que tinha e foi para distante da casa do pai. Essa tradução que a Bíblia de Jerusalém traz, para mim é perfeita, porque é justamente isso. Muitas vezes Deus nos resgata, a gente conhece o Senhor, a gente caminha nos caminhos do Senhor, a gente se batiza, a gente se envolve, chega em determinado momento da nossa vida que a gente se rebela, a gente quer tudo o que a gente tem de direito e a gente vai para distante da casa de Deus. Meus irmãos, aquele filho mais novo, ele agiu com imaturidade, porque além da rebeldia, ele não tinha consciência de que ele, fazendo aquilo, pedindo ao seu pai, aquilo que lhe pertencia, ele não iria receber o melhor do seu pai. Aí você deve estar perguntando, como assim o melhor? Mas é uma questão de lógica. Porque aquela história que Jesus Cristo contou, que até hoje os teólogos não sabem se essa história é uma história que Jesus Cristo ouviu falar. Jesus Cristo conviveu ali naquela região e aí existiam muitas histórias. Então os teólogos não sabem se era apenas um exemplo que Jesus Cristo estava dando ou se era algo que de fato tinha acontecido e ele ficou sabendo. Mas independentemente de qualquer coisa, a história que traz aqui é de um homem que tem posses, tem empregados, tem gado, tem fazenda, tem 2 filhos, ele tinha propriedade e em determinado momento o filho mais novo chega e diz assim, eu quero que me pertence. Por ele ser o filho mais novo, ele só tinha direito, pela lei, a 1/3 da propriedade do pai. E aí eu pergunto a vocês, digamos que esse jovem ele tivesse, sei lá, 20 anos de idade. E digamos que o pai dele ainda fosse viver, sei lá, mais 40 anos, para depois dar aquilo que ele pertencia. É lógico que aquilo que ele tinha direito, aquele 1/3 daquela propriedade, daquelas riquezas, é lógico que em 40 anos aquilo ali ia ficar muito maior. Não deixaria de ser 1/3, mas a quantidade, o quantitativo seria muito maior. Mas aquele rapaz, por desobediência, por imaturidade, por estar distante do seu pai, ele pede aquilo que lhe pertence, que ele acha que lhe pertence, e ele ganha. Mas ele ganha, com certeza, não o melhor do seu pai, porque o melhor do seu pai viria daqui a um tempo. Eu aprendo aqui, nesse contexto, meus irmãos, que muitas vezes nós, por não esperarmos o tempo de Deus, nós não experimentamos o melhor dele para nossas vidas. É impressionante como nós, e aí eu falo também por mim, eu tenho até melhorado um pouco, o quanto nós somos ansiosos para que a coisa aconteça para ontem. E nós não temos a paciência, nós não temos a sabedoria, nós não temos a paz no coração para saber que tudo existe o tempo certo de acontecer. E aí muitas vezes nós vamos pegando atalhos, eu quero ser promovido, mas para ser promovido eu posso esperar muito tempo e ser promovido lá na frente, ou eu posso agir de uma forma ou de outra, sei lá, queimando um ou outro colega de trabalho, passando por um ou outro colega de trabalho, entregando um ou outro colega de trabalho, e aí eles vão se queimando e eu vou aumentando a possibilidade e o tempo de ser promovido. Às vezes é com relação à questão de relacionamento. É impressionante quanto nós não sabemos esperar no Senhor com relação à questão do relacionamento. E aí, geralmente, começamos relacionamento com jugo desigual. É crente se relacionando com não crente, porque quer namorar, quer noivar, quer casar, quer ter uma família. E aí não espera o tempo do Senhor. Mas o tempo está demorando para a gente. Para Deus, não. Deus nunca chega atrasado. Seja isso com a questão profissional, seja isso com a questão acadêmica, seja isso com a questão emocional, seja lá o que for, muitas vezes, por desobediência, nós queremos pegar tudo que nos pertence e ir embora, e por isso nós não experimentamos o melhor de Deus para nossas vidas. E meus irmãos, a vida toda e a história toda do povo de Deus foi assim. O povo de Deus, todas as vezes que se afastava, todas as vezes que o povo de Deus estava distante do Senhor, todas as vezes que o povo de Deus fazia algo que o próprio Deus rejeitava, que desagradava o coração de Deus, essa desobediência trazia uma consequência. E sempre vai trazer.
Olha, não é, eu estava até falando com os meninos ontem, olha, não é querendo ser o profeta do Apocalipse, não. Mas se você andar em desobediência, com certeza, em determinado momento, seja amanhã, seja daqui a 1 ano, seja daqui a 15 anos, um momento a conta terá que ser paga. O momento, o preço da desobediência vai chegar. E a gente vê isso aqui no versículo 13, quando a palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 13, vou ler novamente. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Meus irmãos, e nesses 2 versículos nós conseguimos observar aqui a questão da desobediência. Porque em toda a história do povo de Deus, a desobediência, ela sempre traz uma consequência. Todas as vezes que o povo de Deus fez algo que desagradou o coração do Senhor, houve uma consequência por conta desse pecado, por conta dessa desobediência. E a gente vê isso aqui. Aquele jovem, depois de pegar toda a sua parte e ir para um lugar bem distante da casa do pai, ele começa a gastar tudo ali de forma irresponsável. E acontece 2 coisas. Primeiro, acontece que existe ali uma grande fome naquele lugar. Ou seja, algo externo à sua vontade. Ele não tinha isso em mente, ele não planejou isso, mas foi algo que aconteceu. E a segunda coisa é que todo o seu dinheiro acabou. E não precisa ser nenhum matemático, nenhum economista, para saber que se você tem um determinado valor e você vai gastando, sem nenhum tipo de retorno, de outra forma de entrada, vai chegar um momento que vai acabar. E aquele homem, ele gastou tudo de forma irresponsável. Então, primeiramente, ele perdeu tudo. Segundo, o que ele fez? Falsos amigos. Porque quando ele passou por necessidade, ninguém o ajudou. Terceiro, que ele se afastou da santidade. Ele começou a fazer coisas ali que desagradavam a Deus. Ele gastou tudo de forma irresponsável. E a quarta consequência para essa desobediência, além de perder tudo, além de realizar ali, ter falsos amigos e se afastar da santidade, ele sofreu uma grande humilhação. Humilhação porque quando a gente continua lendo, ele não tinha mais onde conseguir comida, ele começa a trabalhar para um fazendeiro ali que criava porcos. E ele, como judeu, a gente sabe do contexto cultural, a questão de criar porcos, de estar perto de porcos, era uma questão muito humilhante para o judeu. E meus irmãos, o pecado faz isso conosco. O pecado faz com que a gente perca a paz. O pecado faz com que a gente perca a comunhão. O pecado faz com que a gente perca tudo que Deus conquistou para nós através da cruz a cruz do Calvário. O pecado faz isso conosco. O pecado faz com que a gente, nesse mundo, a gente comece a constituir amigos, mas muitas vezes são falsos amigos. O pecado, a desobediência faz com que a gente se afaste de uma vida de santidade. Porque o que o mundo tem para nos oferecer são coisas que vai nos afastar de Deus. Pornografia, bebida, droga, balada. E essa questão da desobediência, ela vai nos deixar de uma maneira tão distante de Deus que daqui a pouco nós vamos estar nos sentindo humilhados. Seremos humilhados pelo mundo, seremos humilhados pelo inimigo. E interessante é que quando esse homem ele passou por tudo isso, houve um momento onde John Stott fala que foi a maior queda de um ser humano. Porque no versículo 17 diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Aquele homem que um dia tinha pedido tudo do seu pai, que tinha pego tudo e tinha ido para um lugar distante da casa do pai. Ele tinha vivido ali de forma irresponsável, tinha perdido tudo, uma grande fome caiu naquela região, ele não tinha o que comer, ele não tinha mais dinheiro, ele não tinha mais a família, ele não tinha mais a casa, ele não tinha mais amigos, ele não tinha mais comida.
Então ele se coloca a trabalhar num lugar cuidando de porcos, ou seja, uma grande humilhação. Ele chega no fundo do poço. E eu tenho um amigo chamado Rodrigo que ele diz assim, olha, Miguel, existe um lugar que é mais fundo do que o fundo do poço. Porque quando eu estou no fundo do poço, eu consigo olhar para cima e eu consigo ver uma pequena luz, que é a parte de fora do poço. E ele dizia assim, olha, deve existir alguma coisa que é abaixo do fundo do poço, porque a gente não enxerga mais nada. Então foi justamente isso que aconteceu com aquele homem. Ele chegou bem mais do que o fundo do poço, porque além de não ter mais família, além de não ter mais a sua dignidade, ele foi em encontro também com relação à questão da sua religião, daquilo que ele acreditava. E aquilo ali trouxe uma reflexão para a vida dele, ele caiu em si, poxa, o que é que eu estou fazendo aqui? Todo rasgado, com fome, magro, quem sabe lá doente, cuidando de porcos. E aí quando ele para, ele diz assim, meu amigo, o que é que eu estou fazendo aqui? Lá na casa do meu pai existem empregados que têm uma vida muito melhor do que a minha, empregados. E aí ele toma a decisão, que nós estamos vendo agora no versículo 18, que depois de fazer uma reflexão, de cair em si, ele toma uma decisão e diz assim, eu me colocarei no caminho de volta para a casa do meu pai. Ele toma uma decisão, depois que ele cai em si, que ele viu a besteira que ele fez, ele diz assim, não, eu preciso voltar. Eu preciso voltar. E ele já volta com um coração diferente. Aquele homem que a gente vê no início dessa parábola, todo cheio de si, querendo aquilo que lhe pertencia, agora ele já volta com um coração diferente. Deus fez com que ele passasse uma situação que agora o coração dele é outro. Porque veio o que ele diz. Ele diz assim, continuação do versículo 18. Eu direi ao meu pai, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me apenas como um dos teus empregados. E meus irmãos, Deus faz exatamente assim. Deus humilha os exaltados. Aqueles que se acham muita coisa, em determinado momento vão existir situações externas ou internas que vai fazer com que eu e você, que nos achamos todo-poderosos, vamos nos colocar no lugar de que realmente temos que estar. Nós não somos nada além de pó. Nós temos aqui uma existência muito limitada. Aquela pessoa que se acha muito, vai existir, ou com certeza vai existir alguns momentos na sua vida que você vai parar e vai dizer assim, eu preciso de Deus, eu preciso voltar para a casa do meu pai. E foi justamente isso, toda aquela situação fez o coração daquele homem, cheio de si, soberbo, agora querer ser tratado como um dos empregados. Deus modificou o coração daquele homem. E ele teve que ter uma grande coragem, porque o voltar para a casa do pai, ele tinha que vencer pelo menos duas coisas. Primeiro, o medo de não ser aceito. Porque ele voltando para a casa do pai, ele poderia bater lá na casa do pai e o pai dizer assim, não te conheço. Você pegou o que você tinha, você foi embora, pode voltar. Ele teve que vencer esse medo, o medo da rejeição. E a outra coisa que ele teve que vencer também é o medo da questão da humilhação. Aquele jovem que durante toda a vida viveu naquela casa como filho do dono, do proprietário. Agora ele volta todo maltrapilho, querendo ser considerado como um dos seus trabalhadores. Ele teria que rever novamente a mãe, teria que rever novamente o irmão mais velho, que poderia ter dito assim, olha, eu te falei que você não fizesse isso, tá vendo? Você fez, quebrou a cara. Ele agora teria que ver ali os empregados, aqueles que ele só dava uma palavra, a pessoa chegava lá para lhe servir, agora não, agora ele não tinha mais nada. Ele teria que ter coragem para vencer o medo e vencer o medo da rejeição e a vergonha. A humilhação. Mas ele venceu esse medo. Ele venceu esse medo. E eu queria, esta noite, falar com você que, em determinado momento da sua vida ou da minha vida, como já aconteceu comigo, de pegar tudo que eu tinha e ir distante da casa do pai, e em determinado momento eu caí em mim, você pode estar caindo em você nesse momento, e você deve estar dizendo assim, eu preciso voltar. Mas se eu voltar, pode ser que Deus não me aceite mais.
Se eu voltar, pode ser que aqueles irmãos que estavam comigo ali no dia a dia, pode ser que eles vão ficar olhando para mim de lado. Não, é muita humilhação, é muita vergonha. E eu quero dizer para você que não é, sabe por quê? Acompanha comigo no texto. A partir do versículo 20 diz assim: a seguir, ele se levantou e foi para a casa do seu pai. E acompanha comigo quando diz: estando ainda longe, o pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Meus irmãos, essa palavra é maravilhosa, porque aquele filho, em determinado momento da sua vida, ele não queria mais ser filho. É como ele estivesse dizendo assim: olha, me dê a parte que me cabe, ou seja, aquilo só aconteceria quando o pai morresse ali no testamento. É como ele estivesse dizendo para o pai: olha, para mim você morreu, me dê a parte que me cabe que eu vou embora. Aquele filho, em determinado momento, ele queria deixar de ser filho, mas aquele pai nunca quis deixar de ser pai. E eu fico impressionado com essa mensagem, porque a partir do versículo 20 mostra que aquele pai, ele viu aquele filho de longe. E aí, como eu fiz a semana passada, às vezes eu gosto de pegar os textos bíblicos, Elias, e gosto de ficar imaginando como seria. Eu fico imaginando aquele pai acordando de manhã. Eu fico imaginando aquele pai acordando de manhã, toda manhã indo ali no quarto para saber se aquele filho está ali. Se aquele filho durante a madrugada voltou para casa. Eu fico imaginando aquele pai trabalhando durante todo o dia e no final do dia sentando em determinado lugar, olhando para a estrada, esperando que lá no final o seu filho pudesse estar voltando para casa. Eu fico imaginando que aquele pai, dia após dia, olhava aquele quarto na esperança de que ele tivesse voltado para casa e estava ali dormindo. Ou no final do dia ele se colocando, olhando a estrada, esperando o seu filho. E aí a Bíblia diz que quando aquele filho ele começa a aparecer ali, aquele pai, ele vê ele de longe. E com o coração não decepcionado, não com raiva, não bravo com aquele filho, mas com o coração cheio de compaixão, como diz aqui a palavra de Deus, um coração cheio de compaixão. Ele correu até o encontro do seu filho, ele fez algo que não era normal, ele foi até lá recepcionar ele. Era muito comum e não era normal um pai ele correr atrás do filho. Ele deveria ficar ali esperando na porta até o filho chegar até a presença dele. Mas não, ele quebrou todo o protocolo e foi correndo atrás do filho. Meus irmãos, Deus, ele age de forma diferente. Deus, ele não age como eu e você. Enquanto as igrejas no Brasil e no mundo estiver achando que Deus, ele sempre vai agir da forma que eu e você age, a igreja nunca vai avançar. O Brasil nunca deixará de ser um país corrupto, um país envolvido com droga, com prostituição. O Brasil nunca vai deixar de ser esse país que, mesmo tendo milhões e milhões de evangélicos, a gente não vê o poder do evangelho através do agir de Deus na nossa nação, através das igrejas. Porque muitas vezes as nossas igrejas estão dentro de uma caixinha. Olha, eu só posso agir assim, eu só posso fazer assim. E Deus age de uma maneira extraordinária. Deus é Deus, ele faz como ele quer. Infelizmente, muitas vezes nós estamos limitando o poder de Deus através das quatro paredes. Olha, no culto tem que ter hino congregacional, se não tiver não é culto. Olha, no culto tem que ter 3 orações, se não tiver não é culto. Olha, ação social tem que ter determinada forma, senão não é. Pelo amor de Deus, Deus age da forma que Ele quer. Nós temos que dar espaço ao Espírito Santo. Enquanto nós estivermos prendendo o Espírito Santo, o Brasil continuará sendo dessa forma. Olha, nós batistas estamos no Brasil há mais de 100 anos, há 119 anos. São 119 anos que os batistas estão aqui e faz 100 anos, eu acho que Elias sabe desse louvor, que nós cantamos Minha Pátria para Cristo. 100 anos. 100 anos que nós estamos cantando Minha Pátria para Cristo e parece que nós estamos brincando, porque depois de 100 anos, nós batistas não fizemos nem cosquinha no Brasil. E quando a gente olha ali em Atos dos Apóstolos, que ali existiam 12 homens que em pouquíssimo tempo evangelizaram, impactaram todo o império, a gente vê que nós estamos brincando de ser crente. Por que nós estamos brincando? Porque o pai não pode correr atrás do filho.
Porque aquela pessoa envolvida com drogas não pode ser resgatada, porque aquela pessoa que é homossexual não pode deixar de ser não pode deixar de ser homossexual e virar um ex-homossexual e ser uma pessoa que vai atuar na casa de Deus. Nós temos que deixar de hipocrisia, porque nós não somos deuses. Deus só existe um, e como nosso irmão Elias diz, Deus não divide a sua glória com ninguém. Meus irmãos, aquele pai, além de correr atrás do filho, ele toma duas atitudes maravilhosas. Ele chega ali, como diz o texto, ele chega naquele filho e ele abraça ele. E ali aquele abraço não era qualquer abraço, aquele abraço era dizendo assim, olha, você está protegido. Você está em casa. Você agora tem um lar. Você nunca deixou de ter um pai. E abraça aquele filho. E depois ele dá um beijo naquele filho. Aquele pai não sabia o que aquele filho tinha passado naqueles últimos meses ou anos, não sei. Mas uma coisa aquele pai sabia, aquele filho estava voltando ali machucado, ferido, humilhado. E aquele beijo dizia assim, eu te amo. E é isso que Deus faz conosco. Depois de vivermos tanto tempo distante do Senhor, nós queremos voltar. E quando nós voltamos para o Senhor, Deus nos abraça, Deus nos beija, dizendo assim, filho, eu estou com você. E para finalizar, meus irmãos, no versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Depois que o filho falou com ele, ele diz assim, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, e coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-se. Meus irmãos, quando aquele filho falou com o pai, que pecou contra ele, que errou contra ele, aquele pai olha para os empregados e diz assim, olha, depressa, vamos, depressa. Vamos preparar aqui uma festa, vamos matar um novilho, vamos preparar uma festa. E ele diz assim, olha, tragam a melhor roupa, acompanha comigo. No versículo 22, tragam a melhor roupa, não tragam qualquer roupa, tragam a melhor roupa que você encontrar, traga. Sabe por quê? Porque aquela roupa significava para aquele homem, para aquele filho, dignidade. Ele tinha perdido a dignidade, ele tinha vivido de forma irresponsável, mas Deus, o pai, estava dando a ele dignidade novamente, colocando nele a melhor roupa. Eu gosto quando fala aqui que o pai, ele pegou um anel e deu o anel para o seu filho. Coloquem um anel em seu dedo. O anel era aquele símbolo, que existia um símbolo, um brasão da família, que em qualquer contrato a pessoa colocava ali e pregava. O fato daquele pai dar um anel àquele filho não era porque ele estava dando qualquer presente, qualquer bijuteria, não. Ele estava mostrando para todo mundo que aquele filho era daquela família. Independentemente dele ter pego todo o que lhe pertencia, ter ido para longe, ter gasto tudo de forma irresponsável, errou, falhou, mas agora ele está de volta, ele faz parte da família. E aí eu queria dizer para você, independentemente do caminho tortuoso que você andou, se você quer voltar para a casa de Deus, você nunca deixará de fazer parte da família. Sabe por quê? Porque a igreja ela é composta por pessoas pecadoras. A igreja, ela é formada de pessoas pecadoras. A gente estava conversando ontem, eu, Jaime e Udi, falando com relação a essa questão do pecado. A questão não é que eu vou deixar de pecar, a questão é que nós não somos mais escravos do pecado, porque Jesus Cristo na cruz do Calvário nos libertou. E o pecado para a gente é apenas um desvio, uma queda, um acidente. E se você deve estar pensando, poxa, mas eu depois de tanto tempo voltar para a casa de Deus, será que aquelas pessoas ali, o pessoal do louvor, o pastor que prega, será que eles vão me receber? Eu sou um pecador. Deixa eu te falar uma coisa, eu sou mais pecador do que você. O apóstolo Paulo falou que ele era o maior de todos os pecadores.
A questão não é o pecado, mas a questão é para onde você olha na sua vida de pecador. Se eu sou pecador, mas eu sempre estou olhando a cruz de Cristo, existirá um momento que Deus vai me libertar de toda a escravidão do pecado. E existirá um momento, e aí eu queria falar para você, sabe quando é que você vai deixar de pecar? Quando Jesus Cristo te levar daqui. Quando você encontrar o Senhor Jesus Cristo, quando a igreja for arrebatada, aí sim o lugar onde nós vamos não haverá mais pecado, não haverá mais choro, é tudo santidade eternamente. E meus irmãos, quando aquele pai, ele chega e diz, olha, precisamos ter uma festa aqui nesse lugar, porque o meu filho que estava morto, agora ele está vivo. Ele voltou à vida. O meu filho que estava perdido foi achado. Aí, deixa eu parar e falar com você. Esse texto é perfeito. Porque se você olhar direitinho, aí você vai olhar a história, mas como assim, pastor? Ele estava morto e agora está vivo. Em nenhum momento ele esteve morto. Ele esteve vivo lá naquele lugar. Como assim ele estava perdido? Não, ele estava perdido, ele sabia onde ele estava. Tanto é que quando ele se arrependeu, ele voltou para casa. Mas o que o pai estava dizendo aqui, o que Jesus Cristo estava ensinando aqui, é que o morto e o perdido era espiritual. Meus irmãos, infelizmente, muitos de nós estamos mortos espiritualmente. Perdidos espiritualmente. Estamos muitas vezes até envolvidos na obra. Muitas vezes estamos envolvidos na obra, muitas vezes somos aqueles que mais trabalhamos, mas não temos uma vida na presença do Senhor. E quando ele diz assim, ó, aquele meu filho que estava morto agora vive, aquele filho que estava perdido agora foi achado, ele estava dizendo, olha, ele achou o caminho de volta para casa, o caminho de volta para a comunhão, o caminho para perto do Pai. E eu sempre gosto desse texto, porque esse texto fala de um banquete, e esse banquete me remete à ceia. E quando esse banquete me remete à ceia, eu fico pensando e imaginando com relação ao grande banquete que Deus tem preparado para a sua igreja. Eu fico pensando, essa noite é a noite de ceia, nós vamos cear aqui, mas eu fico pensando no grande banquete que Deus tem preparado para a sua igreja, depois de um tempo de sofrimento aqui, depois de um tempo de perturbação, depois de um tempo muitas vezes distante do Senhor e voltando para casa. E meus irmãos, a partir desse versículo 23, quando é falada aqui a questão de que o pai pediu para trazer um novilho gordo e ali realizar uma festa, porque aquele filho que estava morto agora está vivo, aquele filho que estava perdido agora foi achado. Meus irmãos, eu sempre remeto isso à questão da ceia. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor e eu fico imaginando o nosso Deus preparando uma grande ceia, esperando a sua igreja, esperando o momento que a igreja será arrebatada, tirada desse mundo de sofrimento, com tanto sofrimento, com tanta coisa ruim, com tanto choro, e seremos levados para um encontro maravilhoso ao lado do nosso Pai. Esse momento da ceia, ele remete ao grande banquete que a igreja está próxima, eu creio, de usufruir ao lado de Deus, de Cristo. Sempre me vem à mente, nesse momento de ceia, o momento do reencontro da igreja com Deus, o momento do reencontro do filho com o Pai. Sempre me vem à mente a questão do momento do perdão, e eu queria te convidar, enquanto nós iremos louvar neste momento, que nesse momento você faça o que aquele filho fez. Que você, por um momento, caia em si e pense, reflita sobre esse momento maravilhoso. Eu queria convidar você a louvar, porque Deus tem preparado algo maravilhoso para a sua igreja. Louvemos ao Senhor. Sei que foi pago um alto preço
Amém. A palavra de Deus, ela nos sinaliza no capítulo 11, 1 Coríntios, quando Paulo diz assim, a partir do versículo 23: pois o que recebi do Senhor é também o que lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso sempre em memória de mim. Sempre quando estamos nesse momento da ceia do Senhor, um momento tão especial, mais de 2000 anos se passaram e a igreja de Cristo, que já foi tantas vezes atacada, mas nunca destruída, realiza semanalmente, mensalmente a ceia do Senhor, sempre em memória dele. E é em memória do nosso Senhor que eu queria te convidar nesse momento a participar do pão. E em seguida a Bia, ela ora. Participamos todos. Deus, nós te louvamos, ó Pai, te engrandecemos e te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor entregou o seu Filho, o único Filho, para morrer em nosso lugar, ó Pai, por amor a mim e aos meus irmãos, por amor a cada um, Senhor, que vive neste mundo. E nós te entronizamos o teu Filho, por tamanho sacrifício feito ali naquela cruz. Obrigada, Senhor. Obrigada, em nome de Jesus. Da mesma forma, a partir do versículo 23 diz: depois da ceia ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. E nesse momento eu gostaria que participássemos todos do vinho e depois Jaime, ele nos eleva a Deus em oração. Participemos. Obrigado, Pai, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, cada um de nós. Nós temos esse privilégio de estar agora, Pai, revivendo e fazendo esse memorial, Pai, pelo teu sacrifício. E, Senhor, se nós estamos aqui é porque o Senhor pagou na cruz o preço dos nossos pecados e nós somos imensamente gratos a Ti, Pai. Que nós possamos lembrar sempre desse sacrifício, Pai, todos os dias, para que nós possamos ter a certeza que se nós estamos aqui é porque o Senhor permitiu e o Senhor pagou um alto preço na cruz do Calvário por nós. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Versículo 26 diz: porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Meus irmãos, a mensagem de hoje com certeza foi para o meu coração, para o teu coração. Um homem que em determinado momento quis tudo que tinha e viveu distante da casa do Pai. Depois de sofrer muito, de muita coisa errada que aconteceu, ele volta e o Pai o abraça, o ama e lhe tem novamente como da família, lhe perdoa. Eu queria orar nesse momento e depois da oração nós vamos orar, vamos cantar novamente. Mas essa oração nesse momento é para você que acompanhou esse culto e gostaria de voltar para a casa do Senhor. Para você que tem vivido distante da casa do Pai por conta de desobediência, não esperar o tempo certo, e você quer voltar para a casa do Pai porque você sabe que lá você vai encontrar proteção, amor.
Nós estaremos orando e se você tomar essa decisão, nos procure através das redes sociais ou procure alguém da igreja que você conhece, manda uma mensagem lá pra gente, a gente vai à tua procura, a gente vai ao teu encontro, porque nós existimos para pregar o santo e maravilhoso evangelho e servir de ponte entre você que está afastado do Senhor, você que não conhece o Senhor, até a presença dEle. Senhor, muito obrigado por esse momento de culto, nesse momento, Pai. Muito obrigado porque o Senhor durante todo o mês falou grandemente aos nossos corações, através desse tema, através de termos uma nova história. Oh Pai, nós queremos, assim como aquele filho que viveu tanto tempo longe do Pai, de maneira irresponsável, em determinado momento ele voltou para a casa do Pai, porque ele queria viver uma nova história. E é isso que o Senhor tem para mim, oh Pai, e para todos nós. Nesse momento eu te peço, ó Deus, recebe essas pessoas que depois de tanto tempo querem voltar para a tua presença. Recebe-os, ó Pai, de braços abertos, porque nós sabemos que é para isso que nós somos igreja, é para isso que nós existimos. Porque nós queremos fazer única e exclusivamente a tua vontade, Pai, que todo mundo possa entender que só o Senhor Jesus Cristo é o caminho e a vida. Não existe caminho fora de Jesus Cristo. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do santo e maravilhoso nome de Jesus Cristo, e que as doces consolações do seu Santo Espírito seja derramado no coração de todo mundo, em particular das pessoas que estão nos acompanhando nesse culto e cultuando conosco neste momento, agora e para todos sempre. Amém. Louve ao Senhor, Deus te abençoe, tenha uma excelente semana. Amém.